Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isabela, para mais uma aula de atualidades, tá? E hoje nós vamos começar nosso conteúdo sobre reforma trabalhista. No caso, eu vou falar o que é essa reforma trabalhista, né? Para depois a gente entrar nas mudanças que teve com a reforma trabalhista. Então vamos lá. O que é essa reforma trabalhista, né? Ela é a reformulação da consolidação das leis do trabalho, né? O que é a consolidação das leis do trabalho? Nossa famosa CLT. E como assim reformulação? Então você já tem ali, né, essas leis do trabalho, e aí você tem várias normas ali em relação a essas, o que pode acontecer no trabalho, né, com o empregado, com o empregador, quais as leis que eles têm, né, os direitos. E aí, o que acontece? Você vai lá, reformula, né? Modifica algumas leis, né? Modifica algumas questões, algumas normas trabalhistas, tá? Então, a gente pode ver que isso pode ser bom ou não para o empregado ou para o empregador, né? Para a empresa. A gente vai ver isso quando for falar sobre as modificações que teve e analisar, tá? Então, por meio da reforma, foram alterados uma série de direitos do trabalhador brasileiro, bem como os deveres das empresas. Então, tanto em relação ao trabalhador brasileiro quanto em relação às empresas que contratam, teve várias modificações, né? Bem, a ideia é que as relações do trabalho se tornem mais flexíveis, né? Em relação a esses dois, que tenham uma forma melhor de conversar, tanto em relação ao empregado como ao empregador, tá? Bem, a reforma altera diversos pontos da CLT, como, por exemplo, a jornada de trabalho que você vai ter que cumprir, as férias, né? Como é que você pode fazer em relação às férias, compensação de horas, pagamentos de horas extras e salários. Tudo isso teve modificação nessa reformulação, nessa reforma trabalhista. Essa é a maior reforma trabalhista desde a década de 40, né? Desde a década de 1940. Tá, mas o que é CLT, professora? CLT é a consolidação dessas leis do trabalho, né? Então, olha só, eu peguei um trecho, né, lá da Constituição, aqui onde fala no artigo 1. Essa consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho nela previstas. Então, é ela que vai falar o que você pode, o que você não pode e o que a empresa também pode e não pode, né? Então, ela, de certa forma, vai estar te assegurando dos seus direitos, né? Porque senão ia ser muito fácil, né? O empregador ia poder empregar do jeito que ele quisesse, sem carteira assinada, sem ter que pagar nada, demitia sem ter que pagar nada. Então, assim, é uma forma que a gente tem de estar seguro, né, em relação aos nossos direitos. Bem, ela regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do trabalho rural, tá? De relações individuais ou coletivas. E ela foi decretada, né, quando é que surgiu a CLT? Lá no Estado Novo, no período autoritário da Era de Vargas, em 1943. Essa legislação ela visa proteger o trabalhador, a regular as relações de trabalho e criar o direito processual do trabalho, né? Então, ali a gente tem direito, a gente consegue entrar na justiça para resolver nossos problemas quando a gente estiver sendo injustiçado no nosso trabalho em relação ao empregador, né, a empresa. Porque, querendo ou não, gente, a empresa pensa em quê? Em dinheiro. Então, quanto menos dinheiro ela gastar com você, melhor. Se não tivesse essas leis, o que seria da gente como empregado? E qual que é o contexto dessa reforma trabalhista, né? Para que teve? Já não estava tudo certo na CLT? Desde 1943, as relações de trabalho no Brasil eram regulamentadas pela CLT. Por causa do alto índice de desemprego, né, que começou a ter e da crise econômica, o governo federal propôs algumas mudanças sobre a alegação de querer combater o desemprego e, consequentemente, alavancar a economia brasileira. Então, a ideia dessa reforma trabalhista era para diminuir o desemprego. Será que isso aconteceu realmente? Vamos dar uma olhada nisso depois.
A reforma trabalhista foi aprovada em julho de 2017, então não tem muito tempo, tá? Conforme estabelecido na Lei 13.467/17. Quem é afetado pela reforma trabalhista? Ela é aplicável a todas as categorias funcionais regidas pela CLT. Então, se você faz parte do regime CLT, essa reforma vai te afetar também. Dispõe sobre as alterações de trabalho de empregados domésticos, e as mudanças não são aplicáveis para profissionais autônomos, né? Então, se você é autônomo, eu vendo lençol, né? Então, essa lei não é aplicada a você, tá? Porque não é do regime CLT. E servidores públicos sobre regime estatuário. No meu caso, por exemplo, eu sou servidora pública do Estado, né? E eu não sou do regime CLT. Então, essa reforma trabalhista não vai atingir a mim, pois não tem vínculo empregatício pela CLT. Então, aqui são as referências. E era isso que eu estava querendo falar para vocês, para vocês entenderem o que é exatamente essa reforma, para depois a gente falar sobre as modificações que ela teve, né? Porque senão eu ia chegar aqui e falar para vocês, a reforma trabalhista modificou isso e aquilo, e vocês iam falar, mas o que é reforma trabalhista? Então, ela é exatamente isso que eu falei, né? A gente teve uma mudança em algumas normas, tanto em relação às normas que nos protegem, né, em relação a gente, quanto em relação à empresa, né? Então, na próxima aula, eu vou estar passando para vocês todas essas mudanças que teve e a gente vai refletir se foi bom ou não para nós, empregados, tá, gente? É importante vocês saberem disso, porque vocês já estão no segundo ano do ensino médio. Eu tenho certeza que muitos trabalham. E é importante você que trabalha saber disso para saber seus direitos, tá? Para saber o que pode, o que a empresa pode, o que a empresa não pode fazer. Eu vou estar falando apenas da reforma, mas você pode muito bem ir lá e ler quais são as suas leis, tá? Para você não ser passado para trás lá no seu trabalho, tá bem? Então é isso. Só resumindo, reforma trabalhista, modificações nas leis do trabalho, né, do CLT, tanto em relação ao empregado quanto ao empregador, tá? Então, a aula de hoje é isso, a atividade está lá no fórum, tá, pessoal? Então, façam a atividade no fórum, façam no caderno e postam no portfólio que eu vou estar olhando, tá? Eu vou estar até às 5 horas da tarde, podendo tirar as dúvidas de vocês, atendendo vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, tá? Então, é isso. Tenham um ótimo dia de atividades. Tenham um ótimo final de semana também, tá? De descanso. E até a próxima aula.